Alguns vídeos atrás eu recebi uma pergunta nos comentários de uma seguidora chamada Gabi e basicamente ela já se interessa, já entendeu muito dos problemas que é de não ter Bitcoin, mas ainda não entendeu a parte prática, ou seja, como comprar, e tem muitas dúvidas. Então esse vídeo é basicamente para sanar algumas dúvidas, principalmente de quem tem interesse, mas ainda não entende muitas coisas que são fundamentais até mesmo para a questão de segurança, de você armazenar todo esse valor que você vai gastar, que você vai comprar de uma forma mais segura. Então, basicamente é para isso que é esse vídeo. Primeira coisa que a gente tem que entender, existe o Bitcoin com B maiúsculo e o Bitcoin com B minúsculo. Qual que é a diferença, basicamente? O Bitcoin com B maiúsculo, ele é um protocolo, e todo protocolo digital, ele é um conjunto de regras que fazem as pessoas voluntariamente seguirem para participar desse protocolo. Ou seja, existem várias regras e várias coisas fundamentais da rede do Bitcoin que fazem ele ser o próprio Bitcoin. E as pessoas, de uma forma consensual, seguem essa regra para participar de toda a rede. Então, as regras de consenso que as pessoas voluntariamente aceitam participar. Esse é o protocolo do Bitcoin. Então são regras desde mineração, regras da escassez do Bitcoin, de quantas moedas tem, as regras de existir, a blockchain, que é um livro contábil que mostra todas as transações passadas, como se fosse um histórico do Bitcoin, de transações, de negociações. Então o protocolo, até uma analogia que vai ficar mais simples de você entender, o Bitcoin com B maiúsculo, o protocolo, ele é como se fosse uma rede do Wi-Fi aberta ao mundo inteiro. E as pessoas podem voluntariamente se conectar. Só que assim que elas se conectam, elas têm que seguir regras estritas. Se elas não seguem as regras definidas pelo protocolo do Bitcoin, o que elas forem fazer não vai ser validado pela rede. Então são regras que não são impostas por um administrador central, não tem um banco, não tem uma empresa ou o governo que vai impor essas regras. São regras que a própria rede surgiu com as primeiras regras do criador do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, e são regras que podem ser alteradas, só que precisa de um consenso da maioria das pessoas que vão usar essa rede. Então não dá para você simplesmente burlar as regras. A regra mais clara que existe é da própria quantidade de Bitcoin. Existem 21 milhões de Bitcoins e essa é uma regra que todos aceitam, que está dentro do protocolo. Ele seria literalmente um protocolo digital que as pessoas colocam em um programa. Geralmente é o Bitcoin Core. Isso já é algo mais técnico, você não precisa entender exatamente, mas pense que as pessoas entram nesse Wi-Fi e elas escolhem jogar o jogo com as regras definidas. Então, se as pessoas não obedecem essa regra, a própria rede vai ignorar essas ações que não condizem com o que está dentro do jogo, entre aspas, né? Então, basicamente é isso. Bitcoin com B maiúsculo é o protocolo, é todas as estruturas, todas as ideias que existem dentro da rede que fazem o Bitcoin ser o Bitcoin. Bitcoin com B minúsculo é a moeda digital, é a unidade de conta que está dentro desse protocolo do Bitcoin, ou seja, dentro do protocolo do Bitcoin é definido que vai existir uma moeda Bitcoin que vai ser escassa, ou seja, só vai existir 21 milhões de Bitcoins. Então, o Bitcoin, quando se diz, a gente acaba falando mais Bitcoin como moeda, mas existe a rede por trás, que é o principal, que é o que faz ele ser diferencial, ele ser diferente de qualquer outra forma de dinheiro digital. Vai ser, como eu falei, escasso, ou seja, só vai poder existir 21 milhões de Bitcoins de moeda. Ele é descentralizado da mesma forma que eu falei que a rede funciona de uma forma que a própria rede vai administrar e vai validar as transações. Não precisa ter um banco, um Mastercard da vida, sabe? Não precisa ter nenhuma rede que está controlada por alguma empresa, que essa empresa vai definir quais transações são válidas, quais não são. No Bitcoin, a rede é descentralizada, ou seja, a própria rede vai fazer essas validações. E se você fazer o armazenamento correto dessas suas moedas, ela é inconfiscável, ou seja, não tem como ninguém confiscar, justamente porque a rede é descentralizada e você vai armazenar
as senhas, tudo que precisa por conta própria, com os riscos que existem e com a responsabilidade que você tem que ter, justamente de ter o seu dinheiro nas suas mãos e não nas mãos de terceiros. Para que você pode usar os seus bitcoins, moedas? Qual é a função dele? Basicamente tem duas funções. A principal é que ele vai servir como uma reserva de valor, ou seja, você vai armazenar esse dinheiro justamente pelas características dele, principalmente a característica de escassez. Você vai conseguir armazenar por mais tempo esse teu patrimônio. Ele vai valer cada vez mais porque o dinheiro no mundo ele é infinito e o dinheiro do Bitcoin ele é finito, ou seja, ele só tem 21 milhões e o resto do dinheiro, real, dólar, euro, são dinheiros que não têm fim. São dinheiros criados muito facilmente por interesses de políticos, de burocratas e de bancos centrais, até mesmo bancos comerciais. Então essa é a principal função, é literalmente você enriquecer quanto mais dinheiro existe em circulação no mundo. Esse dinheiro vai ser gasto por interesses não nossos, mas interesses de quem está criando esse dinheiro. E é basicamente isso que é a função principal do Bitcoin, é servir como essa proteção, como essa reserva de valor. Vai valer cada vez mais, como tem valido nos últimos 15, 16 anos. É impossível, desde que ele não seja quebrado, ele vai continuar valendo cada vez mais. Então essa é a principal função dele. A segunda função é que ele vai servir como um meio de troca, ou seja, você vai conseguir comprar e adquirir coisas com o Bitcoin. Essa é uma função que cada vez mais as pessoas têm desviado desse sentido, ou seja, as pessoas não querem mais gastar os Bitcoins, justamente porque ele vai valer cada vez mais no futuro, então não tem por que você gastar algo que vai valer mais no futuro, você gasta o que vai valer menos no futuro, que é o dinheiro fiduciário, que é o dinheiro fiat, que a gente chama, que é o dinheiro de estados, de governos, que é como o real que a gente usa. Então, a gente gasta primeiro esse dinheiro. Não é necessário você querer usar o Bitcoin como uma moeda para fazer trocas no dia a dia. Não precisa fazer isso, apenas se você quiser. Eu não recomendo que você faça isso, principalmente para coisas pequenas. Não querer comprar pão, ir no mercado, gastar seus Bitcoins, porque é um dinheiro que vai valer mais no futuro. Não tem sentido você querer gastar. Mas é sim possível, desde que aquela empresa aceite o Bitcoin como forma de pagamento, você pode fazer isso. Ou você pode usar até mesmo cartões que vão fazer esse intermédio, essa troca como um meio de pagamento do Bitcoin. Então vai ser a mesma coisa que você usar um cartão de débito, por exemplo, ou de crédito. Então basicamente é isso. Não recomendo que você gaste, que você acumule. Esse dinheiro vai poder ser usado no futuro, quando ele valer muito mais do que hoje. Você talvez nem queira mais ficar no Brasil, por exemplo, mas é um dinheiro que só você controla, que você consegue usar, e talvez vai existir sim uma grande diferenciação entre países que preferem continuar nesse sistema ultrapassado financeiro, nesse sistema fiduciário, que a gente sempre fala desse termo, e vão ter estados e governos que vão querer sim se aproveitar dessa onda de liberdade e vão aceitar pessoas que têm Bitcoin muito mais facilmente. Você vai conseguir ter residência fiscal em outros países, se for do seu interesse. Então são coisas que não são para agora, mas você pode pensar no futuro. Então vale a pena você guardar e acumular o máximo de Bitcoin, pensando nessa segurança também. Se você não sabe como comprar, você tem basicamente duas formas de adquirir e de comprar Bitcoin. A forma menos comum, acredito eu, que é essa P2P, que seria basicamente uma compra direta entre duas pessoas interessadas, uma na compra e outra na venda. Não tem um intermediador, ou seja, não tem um banco, não tem uma corretora, é literalmente uma troca entre duas pessoas. Você vai dar algum dinheiro e a pessoa vai te dar o Bitcoin, ou vice-versa, você vai vender seus Bitcoins por alguma outra forma de dinheiro. Existem sim plataformas que vão fazer essa negociação e esse contato entre compradores e vendedores. Ela simplesmente é uma plataforma de intermédio. Não é ela que vamos dizer, ela só vai conectar vocês dois, sabe? E você pode sim fazer a compra direta com alguém. Então, você tem algum amigo, ele precisa de dinheiro, vamos dizer, em real, e você vai dar o real para ele, ele vai te mandar o que ele tem em Bitcoin. Então, existem alguns riscos, por exemplo, o risco de confiança. Você tem que fazer isso com quem você confia.
Se não é com quem você confia, tem que ter alguma plataforma que vai fazer uma segurança maior, ou seja, ela vai te transmitir pelo menos alguma garantia, até mesmo da forma como ela funciona, que os seus fundos estarão garantidos. E várias plataformas têm algumas regras para fazer essa transação de uma forma mais segura. Só que geralmente elas têm alguns problemas. Por exemplo, as taxas são muito altas dentro dessas plataformas de P2P. Então as taxas vão ser muito altas. Geralmente é acima de 1, 2% e às vezes até muito mais, 10%. E elas são extremamente burocráticas para você negociar valores muito altos. Então, se você vai negociar 200, 300 reais por mês, é uma coisa. Você vai negociar 100 mil, 200 mil, é extremamente diferente. Você tem que ter uma noção da plataforma que você está usando, da confiança que você tem e saber que tem alguns riscos, porque não é tão seguro assim para você negociar grandes montantes. Claro que de certa forma é seguro se você saber a plataforma correta, mas ainda assim é um P2P, você tem que saber que coisas podem dar errado. Só que aqui o principal ganho que você tem usando esse tipo de plataforma, esse tipo de negociação, é que você não tem que dar o seu KYC, ou seja, a tradução literal seria conhecer o seu cliente. Basicamente, você tem que fazer um cadastro, dar dados seus pessoais, mostrar seus documentos de identidade. E, geralmente, essas plataformas aqui não vão pedir nada disso. Ou seja, você literalmente vai comprar Bitcoin fora do radar de qualquer governo, de qualquer receita federal, por exemplo. Então tem essa grande vantagem, justamente por isso que as taxas são um pouco maiores até. Então aqui eu recomendo muito que você, se você se interessa por fazer isso, que você faça com valores menores, com uma certa frequência, então que você compre semanalmente ou mensalmente. Se você tem valores muito altos, eu acho que é muito arriscado, justamente porque se você já tem um valor muito grande de patrimônio, você já declara provavelmente esse patrimônio. E se você declara, você do nada perdeu 100 mil, 200 mil de patrimônio, é algo muito suspeito. Então acho que acaba sendo pior do que você realmente declarar o que você está fazendo, apesar dos riscos futuros que possam existir com isso. Eu acho que tem formas de você mitigar esse risco, que a gente vai comentar um pouquinho. A segunda forma, que é a forma mais prática, até mesmo e mais segura, é você comprar em corretoras ou exchanges. São basicamente plataformas que aí são centralizadas, ou seja, tem uma empresa, tem um órgão que controla essas negociações e ela vai fazer um intermédio entre milhares e milhares de compradores e vendedores. Então ela vai ligar quem tem mais vontade de comprar com quem tem vontade de vender. Vai ter uma plataforma mais visual, vai ter as ofertas na tela acontecendo. Basicamente você tem muito mais liquidez, ou seja, se você quer negociar quantidades muito grandes, valores muito altos, você consegue muito mais facilmente fazer numa corretora, numa exchange, com taxas muito menores, absurdamente menores do que numa plataforma de P2P. Nem se compara. O risco, pelo menos, o risco direto ali, né, da plataforma em si, basicamente nulo, só que ela pede os seus documentos, geralmente você vai ter que provar sua identidade. Aí o risco em si é mais um risco fiscal. É um risco de existir no futuro talvez uma fiscalização maior, existir até mesmo uma repressão se você tem Bitcoin. Nunca se sabe, isso já aconteceu com ouro também nos Estados Unidos, ou seja, você ficou proibido de comprar ouro, de possuir ouro físico e existe um risco de existir uma certa caça às bruxas de quem tem Bitcoin, então não dá para você saber. Então é um risco, na minha opinião, se você tem um patrimônio grande, é um risco que você vai ter que aceitar correr, porque vai ser pior se você não fazer essa declaração de certa forma. Eu acho que se você tem um patrimônio grande, se você pensa em comprar Bitcoin, é muito mais fácil você declarar tudo certo. Se você vê que o cerco está se fechando, é muito mais fácil você pegar suas coisas e sair do Brasil e ir para outro lugar que vai ser muito mais amigável com você. E geralmente você vai ter tempo para fazer isso, pelo menos um ano aí. Algumas recomendações: se você vai comprar um valor mensal, é possível você comprar pelas plataformas P2P, que não vão ter essa fiscalização tão grande, você não precisa declarar nada, eu não declararia, e nesse caso você não vai precisar declarar, que nem eu falei. Se você tem um valor muito grande, é inviável fazer P2P, na minha opinião.
e dificilmente você não vai conseguir declarar esse valor no imposto de renda. Você já está declarando, é muito difícil que do nada suma 300, 400 mil reais da tua conta e você não tenha como falar o que você fez com esse dinheiro, não faz muito sentido. Nesse caso, você pode comprar em corretora nacional, porque existem as corretoras que estão no Brasil e corretoras que estão fora do Brasil, que aceitam que um brasileiro negocie nelas. E aí você pode simplesmente informar para a Receita Federal que você comprou algum valor nessa corretora internacional, por exemplo, e depois você leva, ou você compra na nacional e leva esse dinheiro para uma internacional, que geralmente é um pouco mais difícil essa fiscalização. Então você consegue camuflar um pouco o que você vai fazer. Então, por exemplo, você pode comprar, vamos dizer, 100 mil reais no Brasil e declarar esse valor de compra. Você pode até mesmo comprar esse valor em dólar e depois você manda para outra corretora fora do Brasil. E aí lá você pode fazer o que você quiser, que dificilmente eles vão ter acesso, pelo menos nesse ano e no próximo. Acredito que cada vez mais vai ter uma fiscalização mais conjunta, até mesmo de corretoras estrangeiras. Então vai ser difícil não declarar, para ser bem honesto. Vai ficar cada vez mais difícil. Mas isso é algo que você consegue estudar mais profundamente, caso a caso. Corretoras nacionais são o mercado Bitcoin e BitBank, são um exemplo. Tem várias outras. E as internacionais, tem a Binance, a Bybit, tem a Coinbase, que é muito famosa também. Algumas corretoras internacionais atuam também no Brasil, então tem CNPJ brasileiro e conseguem atuar aqui como se fossem uma corretora nacional. Geralmente, corretora nacional vai fazer não é uma declaração, mas ela vai notificar a Receita Federal de que você fez alguma movimentação e compra nessa corretora. Então, ela vai informar para a Receita que você comprou Bitcoin a tal preço, tal valor. Você não vai precisar você mesmo notificar a Receita Federal. A partir de 5 mil reais você já vai ter que informar no imposto de renda. Mas o ideal, aqui vem a parte mais interessante, é que você só use essas plataformas como meio de adquirir o Bitcoin. Então, após você comprar, você tem que tirar eles da corretora e mandar para uma carteira pessoal. Você não é dono dos seus Bitcoins enquanto eles estiverem nas corretoras, porque a corretora vai administrar e vai gerenciar as suas chaves privadas. Chaves privadas seria como se fosse uma... Não chega a ser a senha do teu Bitcoin, mas é um código que vai validar as transações, ou seja, quem tem as chaves privadas consegue mandar os seus montantes de Bitcoin para outras pessoas, sendo que a chave privada vai validar essa transação. Então ela não está no teu controle, se ela não está no teu controle, ela não é tua. Compre e tire dessas corretoras o quanto antes. Aí você pode enviar para 2 tipos de carteiras. Tem as carteiras online, que são as hot wallets. Alguns exemplos são a Electrum, a Blue Wallet, MetaMask e Trust Wallet. E tem as carteiras offline, que estão fora da internet, e geralmente são as carteiras mais seguras. A Trezor, a Jade, a Ledger. Mas eu acho que faz sentido você usar essas carteiras, geralmente quando o montante que você já tem de Bitcoin é maior do que o próprio preço da carteira. Geralmente são carteiras um pouco mais caras, que você vai ter que investir um dinheiro, mas a segurança é completamente diferente de carteiras online. Então, vai chegar uma hora que vai fazer sentido você comprar elas. Mas eu acho que o principal objetivo de tudo aqui é você entender que o objetivo financeiro é acumular cada vez mais e mais Bitcoins, ou satoshis, como a gente chama. Satoshis é uma fração do Bitcoin. O Bitcoin seria uma unidade e você consegue usar até 8 casas decimais depois do Bitcoin. Então, por exemplo, seria um Bitcoin e você consegue fazer até 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um satoshi seria isso daqui. Então, é uma fração do Bitcoin. E você vai armazená-los de forma segura, longe de corretoras. Então, o teu objetivo é comprar cada vez mais, acumular, pensando em longo prazo, e conseguir manter fora de corretoras. Você ser o dono dessas moedas, você ter a responsabilidade de cuidar delas. O Bitcoin é um dinheiro digital, escasso e inconfiscável desde que você armazene da forma correta, que mesmo sendo carteiras online ainda já vão ser muito mais seguras do que você simplesmente deixando dentro de uma corretora. E o que vai acontecer a partir de agora? Governos e bancos centrais vão continuar imprimindo dinheiro estatal, que é o dinheiro fiduciário, e o Bitcoin vai continuar valendo cada vez mais. Isso é uma tendência que não tem como frear. O Bitcoin vai continuar valendo cada vez mais. Só que você precisa estudar mais a fundo todos os assuntos listados aqui. É muito difícil em um vídeo te explicar todos os detalhes possíveis. E o Bitcoin traz muitas vantagens, só que também responsabilidades. Então você vai precisar saber que
quando você tira a responsabilidade de um terceiro cuidar do teu dinheiro, que é o que um banco faz, você está deixando a responsabilidade com ele. O que a gente faz agora é justamente trazer as vantagens de nós mesmos sermos os donos do nosso dinheiro, só que isso também traz responsabilidades. Então você vai ter que guardar uma senha, você vai ter que guardar as tuas palavras-chave, as tuas seeds, como a gente chama, que são as palavras sementes para você recuperar a tua carteira, caso, por exemplo, uma carteira física quebre, caso tua casa pegue fogo, por exemplo. Esperamos que não, mas você entendeu o que quis dizer. Então, se você perder esse dispositivo físico, você consegue recuperar essa carteira para você ter acesso a ela, para qualquer outra pessoa ter acesso, ela precisa dessa tua senha. Então, são coisas que você tem que guardar com muita responsabilidade, porque é um patrimônio que vai estar ali. Então, eu acho que esse é o mínimo que você precisa saber para você começar a entender na prática o que é o Bitcoin, como que funciona. Então é isso, pessoal. Eu sou o Lucas Versa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixa um like, deixa comentários aí, beleza? Valeu!